Só queria retomar algo que dissemos no início. Me vinha em mente também que às vezes na pastoral com jovens nós vivemos também um encontro que pode colocar em papéis diferentes os dois personagens do encontro de Jesus com o jovem rico. Será que às vezes também não acontece que a gente está no lugar do rico que encontra o jovem? Em que sentido eu digo? Os jovens, eles desafiam a gratuidade do nosso amor e da nossa caridade pastoral. Porque os jovens não têm nem poder e nem têm muitas vezes dinheiro. Por exemplo, nós sabemos que dentro do trabalho pastoral é necessário também ter uma preocupação em levantar os fundos necessários para o desenvolvimento das atividades. Mas normalmente não são jovens. Isso não vem dos jovens, assim. Alguma contribuição eles podem dar, mas não vem deles. E às vezes preocupados com também o sustento, que é normal e é legítimo, às vezes com o sustento financeiro também da paróquia ou das diversas organizações das quais nós fazemos parte, nem sempre é tão vantajoso investir na pastoral juvenil, porque os jovens não têm muitas vezes recursos para contribuir e também não têm muita influência suficiente, né? Então, às vezes, essa dedicação à pastoral juvenil pede de nós também deixar de lado, como Jesus pediu ao jovem rico, as nossas seguranças, para poder nos lançar nessa atenção e nesse cuidado para com a juventude, que às vezes nos pede para deixar tudo, para poder, em alguns momentos, pelo menos, nos dedicar mais aos jovens. É só uma intuição que eu compartilho com vocês, mas queria retomar alguns temas da primeira parte dessa manhã, a partir de vídeos que não conseguimos ver na primeira parte, mas que agora, se Deus quiser, vai dar certo, né? O primeiro vídeo que eu queria propor é feito por um jovem australiano, e esse vídeo fala um pouco da vocês veem aqui, é no site do Vatican News, tá? Em português. E embaixo do vídeo tem a explicação. Vamos pegar do início. God loves, Christ saves, and He is alive. My entire faith journey has been about understanding these three great truths. That I have been created out of love, for a life of love, with the God of love. That is not about governance that dictates God or structures that contain the Spirit, but it is about an encounter and a relationship with Christ. This challenges me to belong to the church, to believe in Christ, and to become a disciple. Hearing these truths and responding to these challenges has led to a fourth truth, and that is that I am alive. Why? Because I'm with Christ. Christ is the source of my life, the source of my love. He is with me, He is in me, and He will never leave me, now and forever. Esse foi um vídeo, como vocês veem, tem um mosaico com vídeos de 26 jovens. Eu vou mostrar para vocês somente 3 ou 4. Né? Um outro desses vídeos esse primeiro foi sobre o tema, ou seja, o grande anúncio, né, para os jovens. Já esse é de um jovem português, o Afonso Virtuoso, sobre um outro tema.
tema que aqui eu não estou conseguindo ver, mas vocês vão entender pelo que ele mesmo vai falar. Olá, sou Afonso e estive a representar Portugal no Fórum Internacional da Juventude. Venho falar-vos sobre 2 capítulos da exortação Cristo Vive, uma pastoral juvenil popular que é sempre missionária. Sobre isto, deixar-vos 3 ideias que o Papa Francisco nos passa. A primeira é esta ideia de que verdadeiramente a vida de um cristão tem de ser uma vida de fé autêntica e verdadeira, porque é essa autenticidade que chega aos outros e converte. A segunda é esta ideia de que verdadeiramente um jovem cristão deve ser humilde, mas audaz. Humilde para reconhecer que tem muito a aprender com os mais velhos e que os mais velhos têm muito para lhe ensinar. Mas audaz quando reconhece que verdadeiramente a irreverência da juventude é o que dá força e impulsiona a ação que converte as ideias em coisas concretas. A última ideia é esta ideia de que verdadeiramente Cristo é para todos e todos podem seguir a Cristo. A vontade de promover lideranças cristãs em todos os meios é uma prioridade do Papa Francisco. Porque sim, vocês, jovens, nós jovens, somos todos o agora de Deus. Bem, esse é um outro exemplo do vídeo do Afonso. O som não está bom no próprio vídeo, mas também estamos combatendo aqui contra a técnica. Esse é o vídeo de uma jovem de Malta, que ela vai falar sobre o acompanhamento dos jovens, muitas vezes feito por outros jovens. Hi, I'm Janine from Malta. From a very young age, I always felt the need to be accompanied by an adult. I was blessed enough to find Salesian priests to listen to me whenever I needed to be heard. This experience of being accompanied instilled in me the desire to accompany others. In my professional work, as a counselor and as a teacher, I have the privilege to accompany those who are going through difficulties in their lives. I can see that people need to be valued, to be seen, to be understood, and to be loved. Therefore, I believe that young people need professional, responsible, faithful Christians to accompany them. E o último que nós vamos ver é da Bárbara, uma jovem brasileira, mas vai falar em inglês e sempre a legenda em português. Esse é mais sobre o tema das formas especiais de consagração a Deus. The Lord in His infinite mercy turned His eyes to me and said, "Follow me." In a specific vocation, a great calling before a small response of gratitude. I want to consecrate my life. I want to offer my life for those who need. How can I bring Christ to the world? In this specific vocation, God saves me, and along with the church, He sends me to the youth and to the humanity. I'm not a nun, but as a missionary, I follow Christ's steps in poverty, obedience, and chastity. I offer back to God what He gave me all my life, to cry with those who cry, and to share God's endless love. Every time I give, I receive 100 times more. 3 are the callings that sustain my calling: contemplation, a life of prayer and intimacy with God; unity, a fraternal and community life; and evangelization. In these 3 pillars, I find my strength. Silver or gold I do not have, but what I have I give, Jesus Christ. Today I choose the one who chooses me. Christ is the best choice ever. Como podem ver, são vídeos nos quais os próprios jovens comentam diferentes partes da Cristo Vive aplicada à realidade deles como jovens. E temos 26 desses vídeos no site de Vatican News, que podem ser utilizados também nos encontros com a pastoral juvenil. Vamos para o tema vocação e discernimento. E assim vamos nos encaminhando para concluir a nossa apresentação. Sobre o tema da vocação e discernimento, número 248 da Cristo Vive, do Papa Francisco diz que precisamos entender a palavra vocação no sentido amplo, como um chamado de Deus, que inclui desde a vocação mais básica, que é o chamado à vida, à existência, o
a chamada amizade com Ele, a santidade. Isso tem um grande valor, porque coloca toda a nossa vida diante de Deus que nos ama, permitindo-nos compreender que nada é fruto do caos sem sentido. Mas, pelo contrário, tudo pode ser inserido num caminho de resposta ao Senhor, que tem um projeto estupendo para nós. O ponto fundamental é discernir e descobrir aquilo que Jesus quer de cada jovem. É, antes de tudo, a sua amizade. Este é o discernimento da amizade. Tive, por exemplo, a oportunidade de acompanhar um jovem numa cidadezinha ao lado de Roma uma vez. Esse jovem queria fazer a experiência de voluntariado, propus a ele ir para a casa da nossa comunidade lá em Nazaré, na Terra Santa, uma casa em colaboração com os franciscanos. E esse jovem estava interessado em entrar na nossa comunidade, mas eu acompanhava ele na descoberta da sua vocação. Quando esse jovem chegou lá, se enamorou dos franciscanos, né? E acabou entrando na ordem franciscana. Então, assim, essa atitude de acompanhar o jovem no seu caminho de descoberta, né? Não sem querer trazer para a minha comunidade, para a minha diocese. Lógico que se vier, a gente é ótimo, mas com muita liberdade da nossa parte e também dando muita liberdade ao jovem no seu caminho vocacional. Outro jovem que acompanhei recentemente já era mais uma proposta de trabalho, mais algo na igreja, para ele, que era casado, mas sem filhos. Esse jovem foi por vários meses ele fez um processo de discernimento, né, junto com a esposa, um casal jovem, seus 30 anos, e acabaram se sentindo muito atraídos por aquela proposta, mas perceberam que não era o momento, né, de dar aquele passo, de mudar de país para assumir um trabalho num outro país. Se sentiam muito atraídos, até queriam, mas perceberam que naquele momento, na realidade do casamento que eles viviam, não seria o momento adequado para fazer aquele passo. E agradeceram muito assim, toda a liberdade que perceberam em todo o processo de discernimento. Então é algo muito importante, assim, esse acompanhamento dos jovens, mas deixando a eles amplo espaço de liberdade para as suas escolhas, né? No número 254, o Papa Francisco diz: a nossa vida na Terra atinge a sua plenitude quando se transforma em oferta. A vida ofertada. Lembro que a missão do coração do povo não é uma parte da minha vida, ou um ornamento que eu posso pôr de lado. Não é um apêndice, um momento entre tantos outros da minha vida. A missão é algo que eu não posso arrancar do meu meio, se eu não me quero destruir. Eu sou uma missão nessa terra e para isso estou no mundo. Isso não vale só para padre, não. Isso vale para uma pessoa casada, isso vale para cada ser humano, que é uma missão desse mundo, um ser para o outro, né? E se realiza no outro, que é mais alegria em dar do que em receber, né? A nossa vida na terra atinge a sua plenitude quando se transforma em oferta. Recentemente, na Congregação para a Causa dos Santos, a oferta de vida se transformou num dos critérios possíveis de se iniciar uma causa de beatificação. Uma pessoa que ofertou livremente a sua vida pelos demais. Passando mais adiante, como discernir a tua vocação e como ajudar os jovens no discernimento da vocação deles também. E aqui lembremos, padre, eu já tenho 60, 70, 80, 90, ele não terminou ainda a descoberta da vocação, até o final da vida, né? Não é possível prescindir do silêncio da oração prolongada para perceber melhor aquela linguagem, para interpretar o significado real das inspirações que julgamos ter recebido, para acalmar ansiedades e recompor o conjunto da própria vida à luz de Deus. Como um processo também de decantação
né? Quando a gente deixa a água parada, para que a gente perceba melhor o que tem ali dentro. Uma vez estudando uma formação de um padre jesuíta, que participou bastante do processo do sínodo, do padre Jean Paul Hernandez, acho que é suíço-espanhol. Ele trabalha muito esse tema do discernimento, tem um texto muito bom dele no site do nosso dicastério. Acho que o título é Discernir é Criar. Né? E ele parte da origem da palavra mesmo, discernere. Né? No latim, no italiano é mais fácil a gente discernir. Dis é separar e discernere é escolher. Eu preciso separar as coisas, entender as diversas partes envolvidas no processo decisional, porque entendendo, dando nomes aos sentimentos que eu tenho, ao que passa pela minha mente, pelo meu coração, e também aquilo que na minha razão eu vou percebendo que está implicado no processo de discernimento, separar para criar, para escolher. E aí ele faz, o padre Jean Paul Hernandez faz toda uma analogia com a criação na Bíblia. Quando Deus separava as águas superiores das águas inferiores. E separando, num ato criador, ele criava, né, novos elementos. Discernir, separar para escolher, né, para criar, para sermos co-criadores com Deus. E aí nós conhecemos um pouco, alguns conhecem mais também daquilo que Santo Inácio vai também nos ensinando sobre o processo de discernimento. Sabemos o quanto Santo Inácio contribuiu para a espiritualidade do discernimento, né? E muito a partir dos sentimentos também. Às vezes a gente acha que os sentimentos eles não podem ser a base a partir da qual eu tenho todas as minhas decisões. Os sentimentos no sentido superficial. Mas se eu no silêncio, na oração, eu percebo quais são os sentimentos mais profundos, ligados a um processo decisional que eu estou vivendo, ou seja, a alegria profunda, a paz profunda, não aquela alegria superficial de momento, mas na hora que eu penso em tomar uma certa decisão, aquilo gera alegria, gera paz profunda no meu coração. Não somente profunda, mas perene. A paz que permanece. Né? Mesmo que seja dentro de um processo que envolve também rompimentos, sofrimentos, mas gera paz no meu coração. E alegria profunda. Aquilo assim, dentro de um confronto também com um acompanhador, alguém que me ajuda no processo de discernimento e me ajuda a ser mais objetivo, não somente me basear subjetivamente naquilo que eu penso e acho, mas alguém com quem eu me confronto, no bom sentido da palavra, aquilo vai me ajudando no meu processo de discernimento. Lógico que estamos falando aqui de maneira extremamente resumida, mas só para ilustrar o tema. Passando mais frente, já no número quase terminando, no número 285. Quando se trata de discernir a própria vocação, há várias perguntas que é preciso colocar. Não se deve começar por questionar onde se poderia ganhar mais dinheiro. Eu vou discernir minha vocação. Onde é que eu vou ganhar mais dinheiro? Isso não é discernir. Onde se poderia obter mais fama e prestígio social. Mas também não se deveria começar perguntando quais tarefas nos dariam mais prazer. Para não se enganar, é preciso mudar de perspectiva. Quais são as perguntas que nós devemos fazer? Ou ajudar os jovens a fazer? Conheço-me a mim mesmo, para além das aparências ou das minhas sensações. Eu sei o que alegra ou entristece o meu coração. Quais são os meus pontos fortes e as minhas fragilidades?
E logo a seguir vem outras perguntas. Como posso servir melhor e ser mais útil ao mundo e à igreja? Qual é o meu lugar nessa terra? O que poderia eu oferecer à sociedade? E surgem imediatamente outras perguntas também muito realistas. Eu tenho as capacidades necessárias para prestar esse serviço? Em caso negativo, poderei adquiri-las e desenvolvê-las? Lembrando que Deus não escolhe capacitados, capacita os escolhidos. Né? Senão a gente vai ficar sempre esperando, não, só vou se Deus me escolher para uma coisa que eu já sei fazer. Né? Não, Deus não escolhe capacitados, capacita aqueles que Ele escolhe. Né? E como viram aí nessa citação da Cristo Vive, está muito envolvido também o que é que alegra e entristece o meu coração, de maneira profunda e perene. Né? São indícios também no campo da vocação. Muitas vezes na vida perdemos tempo a questionarmos: quem sou eu? E podes passar a vida inteira a questionar-te, procurando saber quem és. Mas a pergunta que deves colocar é: para quem sou eu? Para quem sou eu? És para Deus, sem dúvida alguma, mas Ele quis que fosses também para os outros. E colocou em ti muitas qualidades, inclinações, dons e carismas que não são para ti, mas para os outros. Ah, mas eu não me sinto bem nesse trabalho. Às vezes você faz um trabalho magnífico, né? Mas já está um pouco desestimulado, mas toda a comunidade, toda a paróquia confirma que você tem aquele carisma, aquele dom. Talvez você esteja precisando de umas boas férias, mas não significa que você não tem aquele talento para fazer aquilo. Né? Quem mais, lógico, eu preciso me sentir bem de alguma maneira, mas quem mais confirma um carisma que a gente tem é a comunidade, mais do que a gente mesmo. Né? Tanto é que, por exemplo, na vida monástica, todos entram para ser monges, não entram para ser padres. Mas é a comunidade que escolhe aquelas pessoas que percebem que poderiam prestar aquele serviço à comunidade. Né? E aí já se purifica muito o carreirismo, né, que poderia existir. Há sacerdotes, religiosos, religiosas, leigos, profissionais e até jovens, diz o Papa, qualificados que podem acompanhar os jovens no seu discernimento vocacional. E aqui chegamos a uma conclusão para deixar um pouco de espaço para... se bem que tínhamos meia hora, né? Então, temos um pouquinho mais de tempo. Pensei que já era meia hora, incluindo o diálogo, mas um pouquinho mais de tempo. O Papa, no final da Christus Vivit, ele diz: queridos jovens, eu ficarei feliz vendo-vos correr mais rápido do que os lentos e medrosos. Aqui ele faz uma referência um pouco ao Evangelho de São João, quando o apóstolo João corre mais rápido do que Pedro e chega ao túmulo e espera Pedro chegar para entrar. Né? Ele diz: ficarei feliz vendo-vos correr mais rápido do que os lentos e medrosos. Correi, atraídos por aquele rosto tão amado que adoramos na Sagrada Eucaristia e reconhecemos na carne do irmão que sofre. O Espírito Santo vos impulsione nesta corrida para a frente. A Igreja precisa do vosso ímpeto, das vossas intuições, da vossa fé. Nós temos necessidade disso. E quando chegardes aonde nós ainda não chegamos, tende a paciência de esperar por nós. É muito bonito isso que o Papa diz. Pergunte à pessoa que está do seu lado, né, a uma ou duas pessoas que estão do seu lado, o que é que de tudo aquilo que foi falado você achou que aquela pessoa e também você, o que é que vocês acharam que foi mais importante ter ouvido? Né? Se não foi nada, também podem dizer. Né? Só enquanto eu vejo se eu consigo mostrar uma última coisa aqui para vocês que é bem interessante. Bem, acho que vai dar certo.
queria concluir, então, vendo se a gente consegue contemplar no momento esse quadro que alguns de vocês, ou muitos de vocês conhecem, que é a vocação de Mateus, no quadro de Caravaggio, esse importante pintor italiano. E eu vou ler, traduzindo aqui para vocês, uma parte da conferência do padre Jean Paul Hernandes, que faz todo um trabalho também de apostolado com jovens a partir da arte. É interessante o trabalho que ele desenvolve, se chama Pedras Vivas, né, se eu não me engano. E ele diz que o inteiro processo de discernimento e de escolha pode ser graficamente sintetizado graças a uma obra genial de Caravaggio, A Vocação de Mateus, conservada em Roma na igreja de São Luís de França. Esse quadro, de 1599, nesse quadro, o mestre Lombardo, da Lombardia, descreve a vocação como uma nova criação. De fato, a mão estendida de Jesus que chama, estão vendo a mão de Jesus que chama, recorda um famosíssimo gesto, qual é? Da Capela Sistina, o gesto da criação. Mas se a gente olhar bem, a mão de Jesus não é a cópia da mão de Deus Criador em Michelangelo, mas é uma cópia da mão de Adão. Como a dizer, a vocação é uma nova criação que passa através da carne humana, carne de Adão. É uma nova criação que entra na nossa vida, a vocação é a nova criação que passa através da carne humana, de quem entra na nossa vida como um instrumento de Deus. Essa nova criação não acontece imediatamente, mas através de etapas de um processo que é o discernimento. Como sugerem muitos estudiosos, Caravaggio ele não identifica nesse quadro Mateus claramente com nenhum dos personagens sentados ao redor da mesa. Isso deixa pensar que todos sejam Mateus. Ou melhor, que cada um dos personagens sentados represente uma etapa desse caminho vocacional. Um ponto de partida é, sem dúvida, o jovem sentado na extrema direita. Não, na extrema esquerda, que está curvado, fechado em si mesmo, está contando as moedas. As suas mãos parecem as mãos de um animal, quase como se fosse um porco. E são exatamente essas mãos que a luz da graça ilumina. Estão vendo que a luz vai iluminar as mãos dele. Nos volta na mente a primeira regra do discernimento de Santo Inácio, que explica como, quando uma pessoa vai de mal a pior, o Espírito bom o visita com o arrependimento e a luz da razão. O jovem tem ainda o seu rosto escuro, mas ele volta a descobrir a deformidade, a deformação das suas mãos, a feiura daquilo que ele está fazendo, um jovem apegado ao dinheiro. E essa feiura que ele se sente surpreendido de contemplar, já é uma iluminação da graça de Deus na vida dele. Ou seja, dentro do processo de discernimento, uma etapa importante é reconhecer aquilo que em mim não está bem. Né? Às vezes o meu apego demasiado às coisas materiais, né? Como por exemplo acontece com esse jovem. A segunda etapa é representada pelo homem maduro, de barba. Estão vendo o homem maduro de barba? Com a sua mão esquerda, a figura talvez não seja tão clara, com a sua mão esquerda ele parece pedir, ou parece perguntar:
está chamando a mim. Se você olha bem, o dedo permanece ambíguo e pode indicar seja ele mesmo, como o jovem curvado do qual nós falávamos antes. Um indício a mais de que se trata da mesma pessoa. Ou seja, Mateus, na verdade, são todos dois e todos os outros. E podemos ver que as duas mãos de animal, essas duas mãos como que mãos de porco, uma é do jovem e a outra dele, desse senhor de barba. Mas são a mesma pessoa. O gesto que da mão, desculpe, mas eu estou tendo que traduzir aqui contemporaneamente, né? O gesto da mão desse senhor de barba é parecido com o gesto de Jesus que chama. Podemos dizer que Mateus reflete a palavra do chamado. Uma palavra simbolizada pela mão, que está debaixo da janela em forma de cruz. Dá para perceber que a janela tem uma forma de cruz. Porque a palavra não é outra coisa, como diz São Paulo, senão a palavra da cruz. É o Jesus da cruz aquele que chama. Só o amor disposto ao sacrifício pode chamar. Quando fazemos um processo de discernimento, devemos fazê-lo diante da cruz, que representa o amor absoluto de Deus por nós. Refletir sobre a palavra de quem chama é o primeiro passo positivo nesse processo. Por isso, o personagem tem a barba que é um sinal de sabedoria. E por isso é a primeira vez que a luz da graça ilumina o seu rosto. Você vê que a luz ilumina as mãos e ilumina também o rosto desse senhor de barba. Mas essa luz é como uma nova criação que faz renascer quem foi chamado. Por isso, o personagem seguinte é um menino, uma criança. Esse menino encarna a pureza que Mateus reencontra. Mateus, o publicano, redescobre a pureza de uma criança. E ele tinha saudade dessa pureza. A vocação coincide com o caminho de purificação no qual Deus nos restitui a pureza perdida. Por fim, o quarto personagem citado está representado como num gesto de quem está para levantar-se. Esse que está mais perto de Jesus na mesa, né? O banco sobre o qual ele está sentado já está quase para cair, sinal desse desequilíbrio que está implicado em toda escolha que a gente precisa fazer. Nos principais processos de discernimento da nossa vida, às vezes esses processos nos desequilibram um pouco, mexem muito com a gente. E esse personagem tem uma espada, sinal de que a decisão comporta uma cisão. A decisão comporta um corte, né? É uma figura jovem na idade das escolhas. É interessante notar que em volta da mesa, além dos personagens sentados, tem um só personagem em pé. Ele tem óculos. Esse senhor que está meio que debruçado sobre o jovem da extrema esquerda e o senhor de barba. Ele é, em relação à estrutura do quadro, exatamente simétrico a Jesus e parece sussurrar no ouvido. Parece sussurrar, seja o jovem que está curvado, que é o senhor de barba. O que é que ele sussurra? Esse personagem que olha para baixo como se fosse alguém que entende das coisas. Podemos imaginar que ele busca
dissuadir Mateus de levantar a cabeça. Quer fazer com que Mateus continue olhando para baixo. Ele busca fazer com que Mateus continue apegado àquela mesa e àquele dinheiro. Aquele tipo de vida das pessoas que só se importam das moedas. Se trata do sugeridor negativo, o inimigo, o tentador. Isso está sempre implicado também nos processos de discernimento. Os evangelhos, estamos concluindo, os evangelhos nos contam a vocação de Mateus como uma criação, porque repetem o verbo segue-me e o seguiu, segue-me e o seguiu, como um relembrar do Gênesis, seja feita a luz, e a luz foi feita. Segue-me e o seguiu, faça-se luz, e a luz foi feita. Mas para Caravaggio, essa nova criação se desenvolve em um processo em etapas, que é o processo de discernimento vocacional. E entre o segue-me, chamado, e o seguiu, decisão, tem todo o discernimento descrito pela sequência dos 4 personagens e pela presença inquietante do velho inimigo. É o percurso entre a morte e a vida. E, de fato, no texto mesmo dos evangelhos, entre o segue-me e o seguiu, lemos o verbo da ressurreição. Levantou-se. É o verbo da ressurreição. Se pode dizer que o processo de discernimento coincide com uma experiência de ressurreição. O discernimento é deixar que a palavra da cruz se torne em nós palavra de ressurreição. Levantando-se, Mateus inicia a seguir Jesus, ou seja, se torna testemunha de Jesus, até o martírio físico, representado por Caravaggio diante desse quadro. Além disso, se Mateus se levantou, é talvez também pela graça da presença de Pedro. Pedro está ao lado de Jesus em pé, que não foi explicitamente nomeado no Evangelho da vocação de Mateus, mas que Caravaggio torna presente nessa cena. Pedro é a igreja, é o testemunho de pessoas imperfeitas, que porém permitem aos outros de levantar-se e de se tornarem, por sua vez, testemunhas. Talvez exatamente porque Pedro é imperfeito, Mateus se sente autorizado a levantar-se também ele. Talvez com o desejo até mesmo de completar aquilo que falta ao testemunho de Pedro. O discernimento vocacional é um processo que se desenvolve na igreja e com a igreja. E é isso que na igreja falta. Perdão, a última frase está difícil. E é isso e aquilo que falta na igreja, que convida os jovens a levantar-se para que se tornem também eles testemunhas que completam aquilo que falta na igreja. Dá para entender isso? Ou seja, às vezes a gente pensa assim, mas a igreja é imperfeita. Pedro está ali para representar a igreja, com todas as suas imperfeições. Mas aquilo que falta na igreja é um convite ao jovem para levantar-se, fazer parte dela e completá-la. Lembro que uma vez, e aqui realmente concluo, diante dessas tragédias que acontecem, um jovem, na sua oração, dizia para Deus: o que você fez como resposta a essa situação dramática da humanidade? Deus respondeu no coração dele: eu fiz você. Você é a minha resposta. A resposta de Deus para os problemas da humanidade passa por cada jovem e passa por cada um de nós. Não sei se ficou complicado, se deu para entender a questão aí do Caravaggio, mas o nome do texto é Discernire e Criare, em italiano. Discernere e creare
texto do padre Jean Paul. Muito obrigado. E agora vamos passar a um momento de diálogo de aproximadamente 10 minutos, não é, padre? Eu gostaria que comentasse a partilha que vou fazer, que foi a oportunidade que tive numa própria festival há uns anos, em que tinha sido já há uns anos instalado, digamos assim, um método de pastoral juvenil que se articulava muito bem nas várias fases etárias. E em que, de facto, eles participavam em tudo aquilo que faziam. Mas tinham um sentido de hierarquia muito apurado. E isso fazia parte do método. Digamos, a atividade que se quer preparar ao longo do ano era um campo de férias, depois no verão, em que os mais velhos davam férias instrutivas e formativas aos mais novos, na catequese. Tudo com um sentido de hierarquia muito bem afinado. E aquilo que eu aprendi foi que aquilo corresponde em tudo a uma impressão que eu tenho, ou pelo menos ao princípio de que eu parto, de que uma pessoa que tem um desenvolvimento psicológico, enfim, normal para a idade que tem, que já ganha o pão de cada dia com o suor do seu rosto, ou que já é casada, para mim já não é um jovem, é um adulto jovem. E, portanto, eu, ao confiar-lhe alguma atividade da paróquia, já não lhe confio como um jovem. Faz, não é? Naturalmente, integrado na estrutura paroquial. De maneira que o que eu gostaria de comentasse era como é que, em todo este discurso, até porque eu me reparei que os vídeos são todos dos tais adultos jovens e não de jovens, embora depois muitas atividades que apareciam representadas seriam de mais novos. Eu nunca estive em jornadas de mulheres de juventude e tenho curiosidade de saber qual é a média etária de participação. Mas, no fundo, aquilo que eu gostaria de que comentasse é isto. Se isto que eu digo, que para mim, um jovem com uma formação, um desenvolvimento psicológico da personalidade, enfim, adequado à sua idade, que já ganha o pão de cada dia com os olhos sobre o rosto, ou já é casado, ou já fez uma escolha vocacional, já não é jovem e pode ser, então, sim, um acompanhador de jovens e líder de jovens. Bem, durante o processo do Sínodo de 2018, nesse processo foi considerada a faixa de idade entre 18 e 29 anos. E o Sínodo não entrou na realização, por exemplo, dos questionários online, não entrou tanto no critério se já era uma pessoa casada ou se já tinha o seu trabalho, o seu ganha-pão. Mas nas diversas etapas do processo do Sínodo foi um tema abordado. Inclusive tem algumas publicações que saíram que, para quem quiser aprofundar, eu poderia sugerir. Uma delas é La condizione dei giovani oggi, a condição dos jovens hoje, que foi um seminário de estudos realizado, se eu não me engano, em setembro de 2017, com a participação de pessoas especialistas no tema, nos mais diversos temas do trabalho, da vida afetiva, jovens e a internet, etc. Então, é um material muito bom. Outro material também bastante interessante é esse que tem em inglês e italiano, o mundo das novas gerações através do questionário online. Ou seja, é aquilo que emerge do questionário online respondido por mais de 100 mil jovens no mundo inteiro.
Esse comentário que o Padre Pedro fez, assim, é compartilhado por muitos, assim, que eles levam em conta a questão da faixa etária. O Sínodo diz que considerou dos 18 aos 29 anos, mas que não entende isso como algo rígido, que em outros países, em outras culturas, isso pode ser trazido mais para baixo ou levado mais para cima também. Né? Há quem diga, quem considere mais até os 35 anos, por exemplo. Então há muita discussão sobre isso, não há unanimidade. E essa opinião de que quando os jovens já se casam ou já, por exemplo, optam por uma vocação à vida consagrada, eles já tomaram algumas das decisões principais da sua vida, então eles já chegaram numa fase onde já tiveram definições importantes na própria vida e, de certa maneira, já entram numa fase mais madura. Não é algo tão rígido ao ponto que a gente possa dizer, não é mais, o cara tem 24 anos, já se casou, já tem um trabalho, mas tem 24 anos, então é jovem, mas com certeza a psicologia dele já está voltada para outros temas, para outras realidades, talvez para o ser pai, para a educação dos filhos. Então, o que o Padre Pedro diz, assim, faz bastante sentido, mas não tem parâmetros tão rígidos assim. Quanto à jornada, eu não tenho os dados aqui. Assim, em algumas jornadas foi feita essa pesquisa. Eu acredito que a faixa de idade assim, tem um pequeno percentual, mas não é insignificante, de gente com mais de 30 anos que participa. Existe um percentual importante, mas não são a maioria, de jovens, assim, adolescentes, aquilo que nos Estados Unidos eles fazem essa distinção entre youth e young adults, né? Que é jovens adolescentes e jovens adultos, né? Eles trabalham de maneira diferente. Então, quando já entra na maioridade, 18 anos, eles já consideram jovens adultos. Mas, na jornada, a faixa principal de idade toca essa faixa entre os 20 e 30 anos. Mas a média precisa, eu não tenho essa informação aqui. O que a gente prefere na organização da jornada é que se concentre mais sobre essa faixa dos 18 aos 30 anos, como é mais ou menos aquilo que o Sínodo apontou como faixa etária. Como disse ontem muitas vezes, a resposta não é completa, não é exaustiva, mas é somente uma indicação na direção daquilo que o Padre Pedro falou e que faz muito sentido. Eu acho que os critérios passam pela idade, mas passam também pela situação de vida do jovem. Não é a mesma coisa trabalhar com um jovem universitário que não sabe ainda que vocação, embora muito provavelmente queira constituir uma família, mas ainda não fez e também não tem ainda um ganha-pão definido, e um jovem que já está com muitas coisas na vida definidas, é outra realidade. Isso não podemos fugir disso. Eu coloco a questão seguinte, que tem a ver com aquilo que o Papa fala da pastoral juvenil, e falaste aqui, que é a questão do primeiro anúncio entre os jovens e depois do aprofundamento desse carisma. No fundo, o que o Papa propõe aos jovens é aquilo que no fundo é proposto também a toda a gente. Não há vida cristã sem este encontro com o Senhor e depois continuar esse aprofundamento. O nosso problema aqui em Portugal, e penso que é em toda a Europa e em todo lado, é que nós andamos com os adolescentes até ao crisma, 10 anos de catequese, e depois eles fazem o crisma e vão-se embora. E esse é um grande problema que temos, apesar de tudo, são muitas centenas ou milhares, mas isso não se reflete depois na vida da Igreja, porque parece que não, andam ali 10 anos, mas este encontro não se fez, ou parece que não se fez. E agora, no fundo, a questão, acho eu, pastoralmente está como fazer uma pastoral para conduzir a este encontro pessoal com Jesus Cristo
depois o profundamente, se calhar já sabemos fazer melhor, assim, mas se calhar sabemos fazer melhor do que esta primeira parte que muda o coração, que se podíamos chamar o enamoramento por Cristo, que depois permite fazer então um trabalho com eles. Enquanto isso não tiver feito, se calhar pouco acontece. Bem, sempre nessa linha de somente dizer algo que contribua, que queira contribuir para o tema, o que me vem em mente é a metodologia do próprio Jesus. O que é que ele fez? Ele tinha 3 anos ali de missão, de apostolado, de vida pública. Qual foi a grande dedicação dele? Foi a formação dos seus discípulos, né? Sabendo que não chegaria a toda a terra, né? Sabendo que não poderia alcançar a todos. Tinha os momentos de missão junto com os seus discípulos no meio do povo, mas grande parte do tempo e da dedicação dele foi para formar discípulos. O padre Eric Jaquinet, que foi o meu predecessor no dicastério, que o padre Jorge conhece, que é da sua comunidade, o padre Eric, francês, ele tem um método seguinte: todo ano ele escolhe um grupo, não me lembro, não tenho certeza se são 12, eu acredito que sejam 12. Todos os anos ele escolhe um grupo de 12 pessoas da paróquia, não só jovens, vários casais, jovens, às vezes aquelas pessoas assim, por quem ninguém se interessaria normalmente também. Lembro de uma vez que ele veio com um grupo desses líderes, né, que ele estava formando na paróquia, tinha uma jovem anã também. Muito provavelmente passaria desapercebida, ninguém a chamaria, né? E ele incluiu nesse grupo. E ele passava um ano, ele chegava, não eram as pessoas, é como o método de Jesus. Os mestres da sua época eram os discípulos que escolhiam o seu mestre. Mas Jesus era um mestre diferente. Ele escolhia os seus discípulos. Então Jesus, o que é que ele fazia? Ele rezava, pedia a Deus inspiração, pedia ao Pai, né, inspiração, e ali ele escolheu 12 e dedicou-se àqueles 12. E o padre Eric, com quem eu trabalhei por 2 anos, ele escolhia algumas pessoas na paróquia. Não é o voluntário, não é aquele que no início do ano a gente chega na igreja, na paróquia e diz: quem quer ser voluntário para ajudar na catequese? Muitas vezes os que vêm não são as pessoas mais adequadas, né? É quem está disponível, né? Mas assim, quando a pessoa se sente chamada, mas por que escolheu a mim? Eu rezei, refleti, pensei e sinto que você tem um potencial, né? Talvez nem todos vão dar certo, como não deu certo Judas, né? Mas ali ele investe. Ele disse que no começo fazia 1 ano, depois ele percebeu que eram necessários 2 anos. E hoje ele trabalha 2 anos, né? Depois de 2 anos escolhe um novo grupo. E ele disse que a grande maioria dessas pessoas que foram escolhidas na paróquia para um encontro semanal de formação, de oração, e depois para projetos comuns de missão, a grande maioria dessas pessoas permaneceram como grandes líderes na paróquia. Imagine se todo ano você tiver 12, ou a cada 2 anos, 12 bons líderes na paróquia que se transformam em multiplicadores para os demais, né? É um grande investimento isso, né? E isso pode ser feito também, levando em conta que no meio desses líderes haja sempre uma presença de jovens, pelo menos uns 2 ou 3 jovens no meio desses, né? Ou alguns, eu conheço também outras experiências de pessoas que fazem isso com grupos de jovens, as escolas de evangelização, escolas de missão, que existem em várias partes do mundo. Eu mesmo, quando eu tinha ali 15 anos, 15, 16 anos, um dia uma pessoa, um dos responsáveis da pastoral juvenil na minha comunidade, chegou para mim e disse que tinha me escolhido para fazer parte de um grupo de liderança, de formação de liderança jovens e adolescentes. Aquilo para mim foi fundamental, a formação sobre a
outros temas, né? Foi fundamental para o caminho que eu vim a trilhar depois, inclusive vocacional também. Essa experiência de ser escolhido. Né? Não sei se... assim, é um tipo de resposta que o padre Jorge colocou, mas assim, me parece... A gente recebe muitos bispos em visita ad limina, lá no dicastério, né? Toda semana tem, inclusive amanhã de manhã, às 9h30, vai ter um grupo dos Estados Unidos, são um grupo sem fim dos Estados Unidos, depois do Brasil, não acaba nunca, né? Porque são muitos bispos. Mas, uma das coisas que às vezes eu digo para os bispos às vezes na igreja tem um dízimo, né? 10%, convite a contribuir. Eu digo, faço uma provocação a alguns bispos em alguns contextos. Por que não dão 1% do tempo que tem durante a semana para os jovens? E aí eu fiz um cálculo aproximativo de que, tirando o tempo de sono, de descanso, nós temos aproximadamente na semana, talvez umas 100 horas. Aproximadamente, não é exato. E se eu desse 1 hora da minha semana para os jovens, né? Para uma catequese ou para acompanhar os jovens, naquela hora os jovens que vierem vão ser atendidos pelo bispo ou pelo pároco ou por quem tem que ser. Eu disse, quando vocês voltarem daqui a 5 anos, na próxima visita ad limina, quem fizer isso, eu queria escutar um testemunho do que foi o fruto desse investimento. Né? Conheço um bispo, o bispo de Luxemburgo, o cardeal Olerich, que no Conselho das Conferências Episcopais da Europa, ele é o responsável pelo setor de juventude. E ele disse que tomou uma decisão, como bispo. Né? Eu estou falando do bispo, mas não é que eu estou... Quem seria eu para pregar para o senhor Dom Vigílio? Eu estou falando apenas como exemplo de algo que pode se aplicar para os párocos e também para as demais pessoas, né? Quem seria eu para um atrevimento desse, né? Mas assim, ele dizia que ele fez uma opção pastoral, uma opção preferencial, poderíamos dizer. Ele diz que quando ele tem um conflito de agenda entre algo com os jovens e algo institucional, sempre que possível ele procura dar preferência àquilo que é para com os jovens. Né? Nem sempre é possível, mas assim, sempre que possível ele diz, eu quero investir nos jovens. E todo ano, se eu não me engano, ele faz uma peregrinação para um lugar diferente do mundo com um grupo de jovens que naquele período, 1 semana, 2 semanas, estão ali em contato muito forte. O senhor bispo acabou de chegar de uma peregrinação e sabemos que numa peregrinação, ali caminhando juntos, visitando, se cria uma relação, se estreitam relações com o grupo. E o bispo falava o cardeal Olerich falava dessa experiência que ele tinha de, naquela relação de convivência mais estreita com os jovens, durante aquele período de peregrinação, se criava uma relação de discipulado com os jovens, que continuava muitas vezes depois dali. São só alguns exemplos de algumas práticas que a gente vai escutando e entrando em contato com elas, seja viajando pelo mundo, seja recebendo pessoas lá em Roma. Pronto, estamos na hora do almoço. Aproveito para agradecer muito ao Padre João Chagas por a sua disponibilidade em ter vindo cá connosco e segundo por tudo aquilo que nos ensinou, a sua partilha fraterna, também da sua fé, aquilo em que acredita. Encontramos aqui um padre ainda jovem, mas cheio de fé e para nos transmitir isso. E também tudo aquilo que nos ajudou a refletir. O que pareceu daquilo tudo que escutei, eu pessoalmente, é que de facto, e pode ser que isto seja um bom fruto destas jornadas, é que nós comecemos, ou pelo menos aumentemos o nosso foco, o nosso olhar mais para os jovens. Se calhar estão um bocado esquecidos da nossa pastoral,
de pares e também de leigos, de líderes nas paróquias, e não precisamos ter uma multidão, precisamos de olhar para aqueles poucos, provavelmente, que vemos, mas começarem a dar uma percentagem do nosso tempo, um pequeno dízimo do nosso tempo, que leva a esta expressão, aos jovens. Se calhar temos que começar por algum lado e que estas jornadas possam ajudar a fazer algum ponto de viragem na nossa perspectiva. Penso que esse pode ser o objetivo também destas jornadas. Obrigado por ter pedido isso para a João.